Isabela estava na sala, lendo uma revista. Tivemos um dia adorável hoje, ela disse, sem tirar os olhos da página. Sofia e eu demos um passeio pelo Pelourinho. Passamos em frente àquela lojinha de costura. O coração de Davi parou. Ele a encarou. Ela finalmente baixou a revista, um sorriso malicioso nos lábios. A menina deixou cair o ursinho de pelúcia dela perto da porta. Eu o peguei, claro. E como sou uma pessoa educada, deixei um bilhetinho de agradecimento. Sabe, pela ajuda que a dona da loja te deu. Um pavor tomou conta de Davi. Que bilhete, Isabela? Ela riu, um som frio e sem humor algo simples. Apenas agradecendo por ela ter cuidado de você na minha ausência. E dizendo que, felizmente, agora eu já voltei para casa. Davi sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ele podia imaginar perfeitamente a cena, Lívia, já de coração partido, encontrando aquele bilhete. Aquele torpedo cuidadosamente calculado para destruir qualquer fiapo de dúvida ou esperança que ela pudesse ter. Ele não disse nada. Apenas cerrou os punhos, a mandíbula travada, enquanto Isabela o observava, saboreando sua vitória. Naquele momento, ele se sentiu completamente impotente, apanhado e esmagado na teia de mentiras dela. A manhã seguinte não trouxe clareza, apenas uma dor surda e persistente que se instalou no peito de Lívia. Ela mal dormiu. Cada vez que fechava os olhos, via o sorriso triunfante de Isabela, ouvia sua voz possessiva declarando que eles ainda eram uma família. E então, ela viu. Deixado na soleira da porta de sua loja, como uma ofrenda envenenada, estava um pequeno urso de pelúcia marrom. Amarrado em seu pescoço com uma fita de cetim rosa, havia um cartão branco, dobrado. As mãos de Lívia tremiam enquanto ela o pegava. O ursinho era macio e inocente. O bilhete, não. A caligrafia era elegante, feminina e cruel. Obrigada por cuidar do Davi na minha ausência. Mas agora eu já voltei para casa. Cada palavra foi um golpe. Cuidar do Davi. Minha ausência. Voltei para casa. As frases a rebaixavam, a transformavam em uma babá temporária, uma distração conveniente que não era mais necessária. O gelo que se formou em seu coração na noite anterior se solidificou, tornando-se pesado e cortante. Ela segurou o urso e o bilhete por um longo momento, o silêncio da loja amplificando o som de seu coração se partindo. Então, com um gesto brusco, ela o jogou no lixo. O som oco do ursinho batendo no fundo da lata foi o som de sua última esperança morrendo. Ela se encostou no balcão, fechando os olhos. A memória do seu ex-noivo, a dor daquele abandono, voltou com uma força avassaladora. As mesmas promessas, a mesma sensação de ser o centro do universo de alguém, apenas para ser descartada como se não fosse nada. Todos os homens são iguais, a voz amarga em sua cabeça sussurrou. E ela, a eterna tola, sempre acreditava. Ela passou o resto do dia trabalhando como um automato, recusando-se a chorar. A dor era tão intensa que se transformou em uma raiva fria. Uma raiva de Davi por tê-la feito acreditar. De Isabela por sua crueldade calculada. E, acima de tudo, uma raiva de si mesma por ter permitido que suas defesas caíssem. Ela não seria vítima de novo. Ela mesma daria um fim a essa história, em seus próprios termos. Naquela noite, quando ela estava fechando a loja, ele apareceu. Davi estava parado do outro lado da rua, parecendo exausto e desesperado. Quando ele a viu, atravessou, ignorando os carros. Lívia, ele chamou, a voz rouca. Ela não parou de trancar a porta. Não temos nada para conversar, Davi. Por favor, ele implorou, parando na frente dela, bloqueando seu caminho. Você não atende minhas ligações, não responde minhas mensagens. Me dê uma chance de explicar. Só isso que eu peço. Seus olhos estavam cheios de uma sinceridade que, um dia antes, teria derretido seu coração. Agora só a irritava. Explicar o quê? Que sua ex-esposa está de volta? Que vocês são uma família feliz e que eu era só, o quê?
Um passatempo? Não. Nunca. Não é nada disso, ele disse, a frustração evidente em sua voz. Ah, Isabela, ela está mentindo, está me manipulando. É complicado, mas eu juro que não há nada entre nós. Eu quero você, Lívia. As palavras dele eram tudo o que ela queria ouvir, mas ela não podia mais acreditar nelas. Era uma armadilha e ela não ia cair. Ela tinha que terminar aquilo. De uma forma que ele não pudesse mais contestar. De uma forma que a protegesse de mais dor. E então a ideia mais terrível e eficaz surgiu em sua mente. Uma mentira. Uma mentira que o afastaria para sempre. Ela ergueu o queixo, forçando uma calma que não sentia. Suas mãos estavam geladas, seu coração batia descontroladamente, mas sua voz saiu firme. Você não precisa se preocupar comigo, Davi. Ele franziu a testa, confuso. Como assim? Ela respirou fundo, preparando-se para a punhalada. Eu reencontrei meu ex-noivo. Davi ficou paralisado. A confusão em seu rosto deu lugar a um choque absoluto. O quê? Nós conversamos, ela continuou, cada palavra uma faca que ela cravava no próprio coração, mas ela não parou. Ainda há muita coisa entre nós. Talvez a gente devesse dar uma segunda chance um ao outro. Ela estava mentindo descaradamente. Ela não via o ex-noivo há anos e só de pensar nele sentia náuseas. Mas era a arma perfeita. A única coisa que o faria desistir. Davi encarava, o rosto pálido, a incredulidade estampada em seus olhos. Ele balançou a cabeça lentamente, como se não pudesse processar o que estava ouvindo. Não, eu não acredito. Depois da nossa noite, depois do nosso beijo, você está me dizendo que vai voltar para o homem que te abandonou? As pessoas mudam, ela disse, a voz vazia de emoção. Era uma frase cruel e ela sabia disso. Era para machucar. Porque se ele estivesse machucado, ele a deixaria em paz. Ele deu um passo para trás, o olhar varrendo o rosto dela, procurando desesperadamente por um sinal, uma rachadura em sua fachada de gelo. Mas Lívia se manteve firme, o rosto uma máscara impenetrável. Ela tinha que ser forte, só por mais alguns segundos. Ele a olhou nos olhos, a dor em seu rosto tão palpável que quase a fez desmoronar. Ele sussurrou, a voz quebrada, a pergunta que pairava no ar como uma sentença. Isso é verdade, Lívia? As palavras de Lívia o atingiram com a força de um soco no estômago. O ar escapou de seus pulmões em um silvo silencioso. Talvez a gente devesse dar uma segunda chance. A ironia era tão cruel que quase o fez rir. Ele, que pensava estar oferecendo a ela uma segunda chance, um porto seguro longe da dor do passado dela, agora era descartado para que ela pudesse voltar exatamente para a fonte daquela dor. Ele não discutiu. Não implorou mais. A frieza nos olhos dela, a determinação em sua voz, era real. Pelo menos, ele acreditava que era. O que mais ele poderia fazer? Ele apenas assentiu, um movimento quase imperceptível, e se afastou. Cada passo para longe dela parecia pesar uma tonelada. Ele não olhou para trás. Não suportaria ver o rosto da mulher que ele pensou que poderia amar, agora um símbolo de sua mais recente e profunda derrota. Naquela noite, o sabor da Baía estava vazio e escuro, um reflexo perfeito do que ele sentia por dentro. Davi sentou-se sozinho em uma mesa, uma garrafa de cachaça pela metade e um copo na sua frente. O álcool queimava sua garganta, mas não conseguia apagar a imagem do rosto de Lívia, nem o som da sua mentira devastadora. Ele bebeu um gole, depois outro, buscando um torpor que não vinha. Tudo pelo que ele lutara parecia estar escorrendo por entre seus dedos, seu amor, sua esperança e agora, seu restaurante, que parecia mais um mausoléu de seus sonhos do que um negócio. Beber sozinho não vai resolver seus problemas. A voz de Isabela cortou o silêncio. Ela entrou no salão, já vestida com um pijama de seda, parecendo perfeitamente à vontade naquele cenário de desolação. Me deixa em paz, Isabela, ele rosnou, sem olhá-la. Ela se sentou na cadeira em frente a ele, ignorando seu pedido.
A Sofia sentiu sua falta no jantar. Ela perguntou por você. E por aquela costureira. Davi cerrou o punho em cima da mesa. Não falo o nome dela. Tudo bem, Isabela disse, a voz falsamente compreensiva. Eu entendo que você está sofrendo. Mas talvez isso seja um sinal, Davi. Um sinal para focarmos no que realmente importa, nossa família. A estabilidade da nossa filha. Ela fez uma pausa, olhando ao redor do restaurante vazio. Talvez seja hora de deixar tudo isso para trás. Vender este lugar. Começar de novo em outro lugar. Sem as más lembranças. Vender o restaurante. A ideia era um sacrilégio. Era o sonho de seu pai, o legado que ele estava tentando honrar. Era a única coisa que ainda era verdadeiramente sua. Nunca, ele disse, com convicção. Pense na Sofia, ela insistiu, tocando em seu ponto mais fraco. A discussão foi interrompida pelo som de uma notificação no celular de Davi, que estava sobre a mesa. Era um e-mail. O assunto era aviso final de cobrança. Ele franziu a testa. Não se lembrava de nenhuma dívida pendente tão urgente. Ele abriu o e-mail e seu sangue gelou. Era de uma empresa de crédito da qual ele nunca tinha ouvido falar. A dívida era altíssima, uma quantia que ele não tinha como pagar. Mas o pior não era isso. A dívida estava em seu nome, mas o e-mail detalhava os empréstimos, as datas, as retiradas, e todas coincidiam com o período logo antes de Isabela reaparecer. Ele ergueu os olhos lentamente da tela do celular para o rosto dela. Ela não estava mais sorrindo. Sua expressão era dura, fria. Ela sabia. Você fez isso, ele sussurrou, a voz trêmula de raiva e incredulidade. Você usou meu nome para pegar empréstimos com agiotas. Ela não negou. Apenas deu de ombros. Eu precisei. Eu estava com problemas. E, tecnicamente, como ainda somos casados, a dívida é nossa. Foi então que Davi entendeu tudo. O retorno repentino, os papéis do divórcio, a manipulação com a Sofia, a insistência para vender o restaurante. Não era sobre amor, ou família, ou segundas chances. Era sobre dinheiro. Ela estava falida e encurralada, e ele era seu plano de fuga. Ele era o seu caixa eletrônico. A sensação de traição foi tão avassaladora que o deixou sem ar. Ele não estava apenas de coração partido, ele estava sendo caçado. Do outro lado da rua, escondida na sombra de uma árvore, Lívia observava. Ela não conseguiu ficar longe. Precisava ver com os próprios olhos, confirmar sua decisão, matar a pequena e estúpida voz em sua cabeça que ainda sussurrava que talvez ela tivesse cometido um erro. E o que ela viu confirmou seus piores medos. Através da janela, a cena era clara, Davi e Isabela sentados frente a frente. Sofia tinha adormecido no sofá próximo. De longe, com a luz baixa e a distância, a discussão tensa deles parecia uma conversa íntima. Parecia um casal resolvendo seus problemas. Parecia uma família. E isso doía mais do que qualquer outra coisa. Dentro do restaurante, a raiva de Davi explodiu. A dor por Lívia, a pressão da dívida, a manipulação descarada de Isabela, tudo convergiu em um único ponto de ruptura. Ele se levantou, batendo as mãos na mesa com tanta força que o copo de cachaça tombou e se quebrou. Está bem, ele gritou, a voz cheia de uma fúria desesperada. Está bem, Isabela. Você quer dinheiro? É isso que você quer? Isabela o olhou, surpresa pela explosão. Você quer dinheiro? Eu vendo o restaurante. A frase atravessou a rua como uma flecha envenenada e atingiu Lívia em cheio no coração. Eu vendo o restaurante. Ela ouviu. Ele estava desistindo. Desistindo do sonho dele, do legado dele. E na cabeça de Lívia só havia uma razão para um homem fazer um sacrifício tão grande. Ele estava fazendo aquilo por ela. Por Isabela. Para recomeçar sua vida com sua família. Foi o fim.
A prova final e irrefutável de que ela não era nada. As lágrimas que ela segurou o dia todo finalmente caíram, silenciosas e amargas. Ela não sentia mais raiva, apenas um vazio profundo e gélido. Ela se virou e se afastou, os passos pesados na calçada escura. E desta vez, enquanto ela se misturava à noite, ela sabia que era para sempre. O silêncio que se seguiu ao grito de Davi foi mais pesado do que qualquer palavra. O som do vidro quebrado no chão parecia ecoar sua própria alma estilhaçada. Isabela o encarava, surpresa, mas com um brilho de vitória nos olhos. Ele tinha cedido. Ele tinha quebrado. Mas então ele olhou para o sofá, para o rosto adormecido e sereno de Sofia. A respiração dela era suave, inconsciente do veneno que preenchia o ar. Vê-la ali, tão pura e inocente, foi como um balde de água gelada em seu rosto. Vender o restaurante não era uma solução, era uma rendição. Era entregar a Isabela a última parte de sua dignidade, o último pedaço do legado de seu pai. Era falhar com Sofia. A raiva quente e explosiva dentro dele se transformou em algo diferente. Algo frio, afiado e perigosamente focado. Chega! Esqueça o que eu disse, ele falou, a voz baixa e controlada, assustando Isabela mais do que seu grito anterior. O restaurante não está à venda. Ele se virou e saiu, deixando-a na sala, confusa. Ele não dormiu naquela noite. Em vez disso, planejou. Ao primeiro sinal da manhã, ele estava de pé. Ele sabia o que precisava fazer. Seu primeiro destino foi o antigo escritório de advocacia do Dr. Almeida, o homem que cuidou de seu divórcio. O advogado, um senhor de cabelos brancos, o recebeu com surpresa. Davi, meu rapaz. O que o traz aqui tão cedo? Dr. Almeida, eu preciso da sua ajuda. É sobre o meu divórcio com a Isabela. Ela está afirmando que ele nunca foi finalizado. O advogado franziu a testa. Impossível. Eu mesmo cuidei de tudo. Foi um processo litigioso, mas foi finalizado e averbado. Espera um momento. Ele desapareceu em uma sala de arquivos e voltou minutos depois com uma pasta empoeirada. Abriu-a à sobremesa e tirou um documento. Aqui está, disse ele, virando o papel para Davi. A certidão de casamento com a averbação do divórcio. Selo oficial do cartório, data, tudo aqui. Preto no branco. Você é um homem divorciado há exatamente 1 ano e 11 meses. Davi olhou para o selo, para a assinatura do juiz. A prova. A primeira peça do quebra-cabeça. Ele sentiu uma onda de alívio misturada com uma fúria gelada pela audácia da mentira de Isabela. Ele pediu uma cópia autenticada. Com o documento seguro em um envelope, ele voltou para casa. Isabela estava no banho. Era a sua chance. Ele sabia que era errado, mas a desesperança o levou a fazer algo que nunca faria. Ele pegou o celular dela, que estava carregando na sala. Como ele suspeitava, a tela estava cheia de notificações. Mensagens de um contato salvo como cobrador. Seu coração martelava enquanto ele lia as ameaças e as exigências de pagamento. E então, ele viu a mensagem que confirmava tudo. Se não conseguir o dinheiro da venda do restaurante até sexta, seu ex-maridinho vai receber uma visita nossa. E não vai ser amigável. Era isso. A prova do motivo. A prova da extorsão. Naquela noite, Davi esperou na sala. Ele estava calmo. Sentada em uma poltrona, ele observou Isabela entrar, um sorriso presunçoso no rosto, pronta para continuar sua campanha de manipulação. Pensei na sua proposta de ontem, ela começou. Acho que vender é a decisão mais sensa. O jogo acabou, Isabela. A voz dele a interrompeu. Ela parou, surpresa com seu tom. Ele se levantou lentamente e, com um gesto deliberado, jogou a cópia da averbação do divórcio na mesa de centro. O papel deslizou e parou bem na frente dela. Ela olhou para o documento. Seu rosto perdeu a cor. Onde você conseguiu isso?
Isso importa, ele continuou, a voz cortante. Você mentiu sobre o nosso casamento. Você falsificou documentos. Tudo para me prender, para me encurralar. Eu não. Ela gaguejou, tentando recuperar o controle. Eu fiz isso por nós. Pela Sofia. Para que tivéssemos uma chance. Não, ele disse, a voz subindo de tom pela primeira vez. Ele pegou o celular dela. Você fez isso por isso. Ele virou a tela para ela, mostrando as mensagens do agiota. Você está afundada em dívidas e me usou como seu bote salva-vidas. Você ameaçou a minha vida, a segurança da minha filha, para se salvar. Encurralada, sem mais mentiras para contar, a máscara de Isabela finalmente caiu. O desespero e a raiva tomaram conta de seu rosto. E o que você esperava? Ela gritou, a voz estridente. Você me devia isso. Depois de tudo que eu sacrifiquei por você, por esse restaurante estúpido, você me devia. Enquanto ela gritava, confessando sua ganância e seu desprezo, Davi permaneceu em silêncio. Em seu bolso, seu próprio celular estava gravando cada palavra. Quando ela finalmente parou, sem fôlego, ele falou, a voz agora mortalmente calma. Arrume suas coisas. Eu quero você fora daqui esta noite. Você não pode me expulsar. Eu sou a mãe da Sofia. Você vai ver a Sofia. Nos fins de semana, como combinado no nosso divórcio real e legal. Mas você nunca mais vai pisar na minha casa ou no meu restaurante sem a minha permissão. Você nunca mais vai interferir na minha vida. Se tentar essa gravação, ele disse, tirando o celular do bolso e mostrando a tela, vai direto para a polícia. E para o seu agiota. Tenho certeza que ele adoraria saber que você não tem mais acesso ao meu dinheiro. O rosto de Isabela se contorceu em uma máscara de puro ódio. Ela sabia que tinha perdido. Totalmente. Com o peso do mundo sendo tirado de seus ombros, Davi só conseguia pensar em uma pessoa. Ele pegou as chaves do carro, o coração batendo com uma mistura de medo e esperança. Ele tinha a verdade. Mas a verdade seria o suficiente para curar a ferida que a mentira de Lívia tinha aberto? Ele dirigiu até a Fio de Ouro. As luzes estavam acesas. Com as mãos trêmulas, ele saiu do carro e atravessou a rua. Parou em frente à porta de vidro e bateu. Momentos depois, a porta se abriu. Lívia estava lá. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas sua expressão era dura como pedra. A dor e a traição estavam gravadas em cada linha de seu rosto. O que você quer agora? Ela perguntou, a voz fria, desprovida de qualquer emoção. Davi não disse nada. Apenas ergueu o celular, a tela mostrando o arquivo de áudio pronto para tocar. Sua voz saiu como um sussurro, um apelo desesperado que continha toda a sua esperança. Por favor, só escuta isso. Lívia olhou para o celular na mão de Davi, depois para os olhos dele, cheios de uma urgência desesperada. Seu primeiro instinto foi fechar a porta. Seu coração, já tão machucado, não aguentaria mais um golpe, mais uma mentira bem contada. Mas havia algo diferente no rosto dele. A derrota tinha desaparecido, substituída por uma determinação sombria e uma dor crua. Contra seu melhor julgamento, ela se afastou da porta, um convite silencioso para que ele entrasse. Davi apertou o play. A voz de Isabela, estridente e cheia de veneno, preencheu o silêncio da loja. Lívia ouviu a confissão sobre as dívidas, sobre os agiotas, sobre a mentira do divórcio. Ouviu o desprezo na voz de Isabela ao falar do restaurante e a forma fria como admitiu ter usado Davi como um plano de fuga. Cada palavra era uma peça de um quebra-cabeça que Lívia nem sabia que existia. Seu rosto, antes uma máscara de frieza, começou a se desfazer. A rigidez em seus ombros cedeu. Sua expressão passou de indiferença para choque, depois para uma compreensão horrorizada e, finalmente, para uma dor profunda e cheia de arrependimento. A gravação terminou, deixando um silêncio pesado no ar. Ela ergueu os olhos para Davi. O que ela tinha interpretado como traição era, na verdade, um homem sendo caçado, encurralado.
Sua frieza não era por falta de amor por ela, mas pelo peso de uma manipulação cruel. E ela, em sua própria dor, não apenas o abandonou, mas também cravou uma faca em suas costas com uma mentira. Davi. As palavras morreram em sua garganta. As lágrimas que ela tanto segurou nos últimos dias finalmente vieram, mas desta vez não eram lágrimas de autopiedade. Eram de um remorso esmagador. Me perdoa. Não havia nada para perdoar, Lívia, ele disse, a voz suave. Você estava se protegendo. Eu entendo. Não, ela disse, balançando a cabeça, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não estava só me protegendo. Eu te machuquei. Eu menti para você. Ela respirou fundo, forçando-se a confessar sua própria fraqueza. Não existe ex-noivo nenhum. Eu nunca o reencontrei. Eu inventei tudo aquilo porque eu estava com tanto medo. Era mais fácil te afastar do que arriscar ser magoada de novo. Eu fui uma covarde. Davi deu um passo em sua direção. E eu também fui, ele admitiu, a voz embargada. Eu deixei o meu medo de ser um pai ruim, a minha culpa pela Sofia, me cegarem. Eu permiti que a Isabela me manipulasse porque eu estava com medo de estabelecer limites, com medo de não ser o pai perfeito. Nós dois deixamos nossos medos do passado quase destruírem nosso futuro. Naquele momento, todas as barreiras entre eles desmoronaram. Não havia mais segredos, nem mentiras, nem meias-verdades. Havia apenas duas pessoas imperfeitas, com cicatrizes e medos, que se viam com uma clareza dolorosa e libertadora. Lívia deu um passo à frente, fechando o espaço que os separava. Eu sinto muito, Davi, por não ter confiado em você. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, secando suas lágrimas com os polegares. E eu sinto muito por não ter lutado mais por você desde o início. Ele a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas de algo muito mais profundo. Foi um beijo de perdão, de compreensão, de alívio. Um beijo que prometia não a perfeição, mas a aceitação. A promessa de que eles enfrentariam os medos juntos. Eles se abraçaram com força, um abraço que curava as feridas, que juntava os pedaços. Meses depois, o sabor da Bahia estava vibrando com vida. As mesas estavam cheias, as risadas ecoavam pelo salão e o aroma da moqueca de Davi perfumava o ar. O restaurante não apenas sobreviveu, ele floresceu. Lívia se movia entre as mesas com a mesma familiaridade que Davi, ajustando uma toalha aqui, sorrindo para um cliente ali. Ela não tinha abandonado sua loja, seu fio de ouro, mas seu mundo tinha se expandido para incluir o dele. Sofia, agora com 7 anos, correu pelo salão e abraçou as pernas de Lívia. Lívia, o papai disse que tem sobremesa de chocolate hoje. Lívia riu, bagunçando o cabelo da menina. Ele disse, é? Acho que você vai ter que ser uma boa menina e perguntar a ele com jeitinho. Sofia soltou uma risadinha e correu em direção à cozinha, gritando papai. Davi apareceu na porta da cozinha, secando as mãos em um pano, um sorriso largo no rosto. Seus olhos encontraram os de Lívia do outro lado do salão. Era um olhar que continha um universo de conversas não ditas, de gratidão e de um amor tranquilo e seguro. Ele se aproximou dela. Ela te enrolou de novo, não foi? Ele perguntou, a voz cheia de um divertimento carinhoso. Sempre Lívia respondeu, sorrindo. Ela tem o mesmo poder de persuasão do pai. Ele colocou o braço em volta da cintura dela, puxando-a para perto. O cheiro de temperos e de casa se misturava ao perfume suave dela. Sabe, eu estava pensando. Ele começou, a voz mais séria. Naquela noite, quando eu vim desesperada até sua loja. A noite em que você quase me deu um ataque cardíaco, ela brincou. Ele sorriu. Essa mesma. Eu te agradeci por salvar minhas toalhas de mesa. Mas eu estava errado. Ele olhou fundo nos olhos dela. Obrigado, Lívia. Por ter consertado não apenas as toalhas, mas a minha vida. O coração de Lívia se encheu de um calor que ela nunca pensou que sentiria novamente.
Ela se inclinou e o beijou, um beijo cheio de promessas e de um presente feliz, bem no meio do restaurante barulhento e cheio de vida que eles haviam reconstruído juntos. Alguns dias depois, uma encomenda chegou a fio de ouro. Não era um cliente habitual. Era uma caixa grande, vinda de uma das lojas de tecido mais caras da cidade. Curiosa, Lívia abriu. Dentro, o mais belo rolo de renda chantilly e metros de seda branca que ela já tinha visto. Era o material para um vestido de noiva. Confusa, ela procurou por um bilhete, uma ordem de serviço. Não havia nada, exceto uma pequena etiqueta de medição presa ao tecido. Ela a leu. Busto, cintura, altura. Eram as suas medidas. Junto com a etiqueta havia um pequeno cartão dobrado. Suas mãos tremeram um pouco ao abri-lo. Dentro, com a caligrafia de Davi, havia apenas 3 palavras. Para o nosso futuro? Lívia levantou o olhar, o coração transbordando. Da janela de sua loja, ela podia ver, no final da rua, a entrada iluminada do Sabor da Bahia. Ela não precisava responder. Ela pegou o telefone para ligar para ele, um sorriso radiante iluminando seu rosto. O futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia tão brilhante e promissor quanto o tecido em suas mãos. E aqui, com a promessa de um futuro tecido em fios de esperança e amor, termina a história de Lívia e Davi. Olá, querido ouvinte. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de tirar um momento para agradecer, do fundo do meu coração. Obrigado por embarcar nesta jornada conosco, por acompanhar cada capítulo, cada reviravolta e cada emoção da nossa história. Escrever a história de Lívia e Davi foi uma experiência profundamente pessoal. Foi uma viagem sobre encontrar luz na escuridão, sobre a coragem necessária para derrubar os muros que, por medo, construímos ao redor de nossos corações. Cada palavra foi escrita pensando em você, na esperança de criar algo que tocasse sua alma. Esta história é um lembrete de que o amor verdadeiro raramente é um conto de fadas perfeito. Pelo contrário, ele muitas vezes floresce das nossas cicatrizes, das nossas imperfeições. É sobre dar e receber segundas oportunidades, não apenas aos outros, mas principalmente a nós mesmos. É sobre a força que encontramos quando escolhemos a fé em vez do medo e o perdão em vez da mágoa. A jornada deles pode ter chegado ao fim, mas as emoções que ela despertou continuam vivas. Eu adoraria saber o que você sentiu. Qual parte tocou mais o seu coração? O que esta história significou para você? Por favor, compartilhe seus pensamentos e sentimentos nos comentários. Sua voz é a parte mais importante desta comunidade que estamos criando juntos. Até a nossa próxima história. Com muito carinho, a sua roteirista.